se sentirmos mais confortáveis, possamos cerrar os nossos olhos físicos e que os nossos olhos do Espírito consigam buscar a presença na imagem divina do Cordeiro de Deus. Aquela figura de estatura justa, de cabelo sobre os ombros, que ali, às margens do lago de Genezaré, endereçava a todas as criaturas que o buscavam, através daquele olhar sublime, da imposição das suas divinas mãos, o alento, o socorro e o amparo. Ele nos disse que onde 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome estivessem ali, ele haveria de se fazer presente em espírito e verdade. E é por isso que te rogamos, Mestre Jesus, pedindo a Ti que os vossos prepostos possam abençoar o nosso irmão Alide na sua preleção de hoje, e que tenhamos a capacidade de fazer com que os nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir estejam atentos à vossa palavra. E é certo disso que pedimos a Ti a intercessão junto a Deus Pai de bondade e misericórdia infinita, para que nos dê a permissão para darmos por iniciado o nosso encontro dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos a satisfação de receber mais uma vez na nossa casa o nosso querido irmão Alide, lá do Cantinho da Fé, que escolheu um tema muito interessante para um ano que se inicia. Ele escolheu o tema No Caminho da Luz. Então, com a palavra, nosso irmão Alide. Boa noite a todos. É sempre muito bom estarmos reunidos, em nome de Jesus. E eu agradeço muito aos amigos aqui da diretoria, da coordenação do CESOM pelo convite, porque para mim o CESOM é um centro espírita de referência, pelo histórico que tem de serviços na Seara de Jesus, os trabalhos assistenciais maravilhosos, em outras obras, Lar dos Velhinhos, Lar Maria Madalena. Então, para mim, estar aqui é uma grande honra e uma grande alegria. E o tema que nós vamos tratar na noite de hoje tem o título A Caminho da Luz, ou seja, vai ser uma reflexão. Nós vamos contar a história da humanidade, mas do ponto de vista espiritual. E o objetivo do estudo de hoje é demonstrar que a humanidade está num processo de evolução e que nós estamos caminhando para um mundo melhor, caminhando para a luz. Então essa perspectiva histórica da gente olhar para trás e ver todo o caminho percorrido pela humanidade vai nos ajudar a compreender o que nos espera no futuro, que foi a lição lida pelo nosso irmão Sivaldo. Na perspectiva espírita, conforme consta no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos vivendo atualmente uma fase de transição planetária, onde o mundo, o planeta Terra, que tem ainda muitas provas, muitas expiações, muito sofrimento, muito mal, está passando por um novo estágio para um mundo de paz, de harmonia, de perdão, de solidariedade, Só que quando nós analisamos os acontecimentos somente nesse momento, assim, uma fotografia do que está acontecendo nos dias de hoje, a gente assistindo televisão, lendo jornais, a gente fica tão impressionado com guerras e sofrimentos no mundo todo, no Brasil e no mundo todo, e se a gente olhar isoladamente o momento, dá a impressão que o mundo está até piorando, Então essa é uma visão equivocada. O Espiritismo é uma proposta de otimismo, de esperança, de consolo, e que ela nos ensina que o mundo está melhorando a passos largos. E uma das formas que nos ajuda a enxergar que o mundo está melhorando é compreender a história da humanidade, porque nós vamos vendo a evolução
E aí nós vamos perceber que o momento de hoje é um passo importante para um momento melhor que está vindo aí no futuro. A maior parte das informações que nós vamos apresentar na noite de hoje está em um livro recebido pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, que é o mentor espiritual dele. O título desse livro é A Caminho da Luz. Então é um livro maravilhoso e quem tiver a oportunidade, aqui na livraria, certamente deve ter esse livro. Se não tiver, é só pedir que a livraria providencia, que essa história está tudo nesse livro, A Caminho da Luz. Então nós vamos começar essa narrativa histórica começando pelo surgimento dos seres humanos aqui na Terra. O planeta Terra, ele tem 4,5 bilhões de anos. É tão grande esse tempo que a gente não tem nem noção direito, No entanto, os seres humanos, os precursores dos seres humanos, somente começaram a aparecer aqui na Terra somente há 4 milhões de anos. Ou seja, os animais, as plantas. Há 500 milhões de anos o planeta Terra ficou cheio de animais e de plantas, mas não tinha o ser humano. Somente há 4 milhões de anos surgiu na Terra os precursores dos seres humanos, os primatas. E eles eram chamados pela ciência atual de australopitecos, Então era um ser humano, um hominídeo com um aspecto mais animalizado, E de fato, esse homem primitivo, ele não tinha só o aspecto animalizado, como o comportamento animalizado. Nós, naquela época, éramos guiados pelo instinto de conservação. Tínhamos ainda o ímpeto de atacar, de confrontar, A inteligência não era uma inteligência, um pensamento contínuo, não era uma inteligência apurada, Então era um homem primitivo. Aí começou a jornada evolutiva da humanidade, então há 4 milhões de anos. Quando chega a 2 milhões de anos atrás, o ser humano que andava curvado, com aspecto animalizado, como os primatas, os macacos, aí o ser humano se ergue, passa a ter uma postura ereta, e aí passa a se designar um tipo de hominídeo que é o Homo erectus. Então a humanidade já deu uma evolução, ele passa a ter eretos, já se preparando para chegar nesse estágio nosso. Depois vão surgindo outras denominações, vamos evoluindo a humanidade, aí chega o homem de Neandertal, há 400 mil anos atrás, até que finalmente se desenvolve aqui na Terra o chamado Homo sapiens, há 300 mil anos atrás. Quem que é o Homo sapiens? Somos nós. A ciência atribui o Homo sapiens porque eles estudam a arqueologia e identificaram que esse Homo sapiens ele já tinha um cérebro maior e uma capacidade, uma inteligência maior, uma capacidade de pensamento contínuo. Então aí começou o Homo sapiens. Nós, no nosso estágio evolutivo, começamos há 300 mil anos, mas ainda um homem muito primitivo, muito selvagem, muito agressivo, E quando nós chegamos a 40 mil anos, essa é uma informação agora que está em outro livro do Chico Xavier, o livro Libertação. Ele diz que há precisamente 40 mil anos o espírito humano lida com a razão. Ou seja, o que é a razão? É um passo adiante da inteligência apurada. A razão é a capacidade de raciocinar, de observar, de analisar. Então, há 40 mil anos, nós, seres humanos, começamos a ter a capacidade de identificar as estações dos anos. Olha, primeiro vem a primavera, depois o verão, depois o outono, depois o inverno, depois repete tudo de novo. Aí começa a se planejar, estocar alimentos para o período do inverno. Aprendemos que jogar uma semente de um grão na terra, ela germina e produz muitos grãos. Depois aprendemos a estocar alimentos. Então esse homem de 40 mil anos é o homem sábio. É quando a humanidade realmente tem a capacidade de ter o seu livre-arbítrio. E por isso, a partir daí, a partir de 40 mil anos, quando nós praticamos alguma coisa contra o outro, ferimos o outro, isso passa a se caracterizar como um mal. Antes não era o mal. Se o homem não tinha o domínio da razão, é mais ou menos como o reino animal. Quando um animal ataca o outro,
é ali um instinto de sobrevivência. Não havia ainda, então, na humanidade, a responsabilidade pelos seus erros, não havia o mal. Mas há 40 mil anos, nós passamos a ter o livre-arbítrio, passamos a ter a razão, uma capacidade de análise e também passamos a responder pelos erros que cometemos. Então começa a Terra, se torna um planeta de provas e expiações, porque agora quando a gente erra, vai ter que sofrer as consequências depois. Antes não tinha isso. Então há 40 mil anos para cá, nós estamos vivendo o período da razão. Então a gente tinha antes o instinto de conservação, tinha a inteligência e agora tem também a razão. E a humanidade vai evoluindo. E quando nós chegamos por volta de 3 mil anos antes de Jesus vir, e tudo isso que nós estamos descrevendo, gente, essa evolução da humanidade, das plantas, dos animais, tudo isso é feito pela coordenação direta de Jesus. O próprio Jesus está coordenando tudo isso. Ele tem uma equipe de seres angélicos, espíritos de luz, que trabalham aqui na Terra para que tudo isso aconteça de acordo com a vontade de Jesus. Então, das regiões celestiais, Jesus não tinha vindo ainda encarnado na Terra, mas de lá ele coordenava tudo isso. E aí Jesus decide, então, começar a enviar aqui para a Terra espíritos luminosos, espíritos muito evoluídos, para começar a desenvolver a espiritualidade do ser humano. E aí, um dos marcos disso, um dos primeiros espíritos evoluídos que vem à Terra, na idade de 3.200 anos, antes de Jesus vir. Lá na Índia, é quando é identificada essa data, que teria nascido aqui na Terra um espírito muito evoluído, lá na Índia, que é o chamado Krishna, né? Todos nós já ouvimos falar do Krishna, né? Tem o movimento Hare Krishna, né? Então, lá na Índia, a Índia é considerada o berço da religião da humanidade. O primeiro lugar no planeta Terra, onde se começou a estruturar uma religião, uma crença organizada, foi na Índia. E qual é o ensinamento na Índia, quando surgiu o hinduísmo, essa religião? Lá eles acreditavam e acreditam em 3 deuses, uma trindade. É o deus Brahma, que seria o deus superior, o deus Vishnu e o deus Shiva. Esses 3 deuses que coordenam todos os processos de evolução da humanidade. Só que o deus Shiva e Vishnu, eles encarnam e vão reencarnando. Então o Krishna seria a 8ª encarnação de Vishnu. E aí então a religião lá na Índia, aqueles, por exemplo, que vão seguir o Krishna, formam uma nova religião. Aí quando tem a 9ª encarnação do Vishnu, né, tem uma outra religião. Então lá na Índia tem múltiplas religiões, seguidores desses deuses que vão reencarnando. Mas uma coisa muito importante, a primeira religião da humanidade já ensinava que tem esse Deus supremo, né, que é o Brahma, que existe o Espírito, que é imortal, que existe a reencarnação. A primeira religião do mundo já ensinou isso. E que existe o que eles chamam, na linguagem hindu, do karma. O que é o karma? O que nós aqui no Espiritismo usamos a designação de lei de causa e efeito, e o mais apropriadamente, lei de justiça, amor e caridade, conforme ensinou Kardec. Então vejam que a primeira religião da humanidade já revelou todos esses princípios que a gente estuda hoje no Espiritismo. Porque os nossos irmãos, às vezes, que não estão familiarizados, falam, esse negócio de reencarnação, lei de causa e efeito, isso é invenção dos espíritos. Não é. Isso é a primeira religião, lá 3.000 anos antes de Jesus vir. Ele já mandou essa revelação para a humanidade. Então surgiu ali na Índia. Só que isso tudo foi transmitido oralmente. Por volta de 1.500 anos antes de Jesus, lá na Índia, eles começaram a escrever esses ensinamentos que eram transmitidos oralmente. E surgem então as escrituras da religião hinduísta, que são chamados Vedas. Os Vedas são os livros sagrados da religião hinduísta. Um deles, o mais famoso, que é conhecido aqui no Ocidente, é o chamado Bhagavad Gita. É um livro belíssimo, que tem os ensinamentos espíritas, assim, a gente fica impressionado, acha que foi um livro do Chico Xavier, os ensinamentos ali escritos. Bom, isso, então nós estamos em 1500 antes de Jesus vir.
enviou o Krishna, enviou esses sábios que escreveram. Aí quando chega agora, 1900 anos antes de Jesus vir, ele enviou para a Terra um espírito que vai ter um papel muito importante na humanidade, o Abraão. Abraão é considerado o primeiro hebreu. Por que ele é importante? Porque com Abraão vai surgir um novo povo na Terra, o povo hebreu ou o povo judeu. E Jesus preparou esse povo de uma forma especial, porque ele viria encarnar no seio desse povo. Então Abraão é o primeiro hebreu, o primeiro judeu. E aí dentro do seio desse povo judeu, Jesus começa a enviar dezenas e dezenas de espíritos evoluídos, que vão ser chamados de profetas, né? O mais importante deles, Jesus enviou 1200 anos antes de Jesus vir. E esse profeta que Jesus enviou, ele vai ter a grande missão de organizar a religião do judaísmo, a religião judaica. É aquele personagem do Velho Testamento que libertou os judeus da escravidão do Egito, guiou pelo deserto, subiu lá no Monte Sinai e recebeu os 10 mandamentos. Quem que é esse homem? Moisés, né? Olha aí, várias pessoas responderam, Moisés. Então Moisés é considerado o intérprete da primeira revelação de Deus à humanidade. Esses 10 mandamentos que ele trouxe, inicialmente era só para o povo judeu. Ali começou a religião judaica. Mas nós sabemos que na Igreja Católica e nós também estudamos os 10 mandamentos. Então os 10 mandamentos foram recebidos no seio da religião do judaísmo, mas ele foi para toda a humanidade, se expandiu, porque era uma revelação de Deus para a humanidade, por intermédio desse povo judeu. O Moisés recebeu esses mandamentos aproximadamente 1250 anos antes de Jesus. Então veja que Jesus está lá nas regiões celestiais, enviando esses espíritos nobres. E Moisés recebeu então a primeira revelação de Deus à humanidade, que são os 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, 8 estão na linguagem imperativa negativa, ou seja, começa com a palavra não. Vou pedir ajuda de vocês aí, me ajuda a lembrar algum desses mandamentos que começa com não. Não matarás. Outro. Não cobiçarás a mulher do outro. Vamos lembrando? Isso. Então, na essência, é assim, ó, não roubar, não matar, não mentir, não cobiçar, não adorar outros deuses, não usar em vão o nome de Deus. Tudo começando com não. Ou seja, na essência, o ensinamento, esses 10 mandamentos, a essência deles é não faça o mal. Não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Essa é a essência da primeira revelação. Mas já na primeira revelação, nos 10 mandamentos, 2 mandamentos eram tão importantes que vieram na linguagem afirmativa. Um deles é... Todo mundo fala isso, né? Lá na FEDEF foi a mesma coisa. É impressionante, mas não é. Não. Sabe quais são os 2? Honrar pai e mãe, e o outro, guardar o sábado para a santificação. Ou seja, honrar pai e mãe é algo tão importante que já naquela época, 1250 anos de Jesus, Deus já enviou essa revelação. A gente tem que respeitar nossos pais, nossas mães. Mesmo que eles não sejam os pais que a gente sonhou, que eles tenham algumas coisinhas que nos incomodam, não importa, nós temos que honrá-los. Porque graças a eles nós estamos encarnados. Amá-los, sustentá-los, apoiá-los. E guardar o sábado para a santificação significa que nós devemos reservar pelo menos um dia na semana para cuidar da nossa vida espiritual. No caso do povo judeu é o sábado. Cada um escolhe um dia, mas a gente não pode passar uma semana sem ter pelo menos um dia reservado à vida espiritual. Isso, gente, é 1250 anos de Cristo. Hoje um dia já não dá conta mais. A gente tem que reservar vários dias para servir a Deus, né? Nosso irmão Sival estava me contando que ele vem aqui no Cezão de segunda a sábado, só não vem no domingo porque não tem atividade. Então é 6 dias na semana para servir a Deus.
Bom, aí continua a evolução. No seio desse povo judeu começam a encarnar vários profetas que vão anunciar que vai nascer o Messias, o Cristo, no seio do povo judeu. Então nós temos, por exemplo, Elias, 850 anos antes de Jesus, que é um profeta que defendeu que o povo judeu não pode adorar outros deuses, porque o rei daquela época casou com uma mulher da Fenícia que adorava outros deuses, e ele enfrentou, falou, não, o mandamento a gente não pode adorar outros deuses. Depois veio Isaías, 850 anos antes de Jesus vir, e Isaías escreveu, eis que uma virgem conceberá e dará à luz ao Messias, né, usando a linguagem bíblica. E ele será chamado Filho do Altíssimo. Ele será filho de uma virgem. Então Isaías, 850 anos antes, já previu que ele iria nascer de uma virgem. Depois nós temos o Miqueias, 700 anos antes de Jesus. E ele prevê exatamente onde o Messias iria nascer. E tu, Belém, a menor dos clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que será o Salvador, o Cristo. Então ele já previu que o Messias iria nascer em Belém, né? E tem várias outras profecias. Esses profetas vão transmitindo orientações espirituais e fazendo previsões da vinda do Messias. Mas como é que eles sabiam? Porque o próprio Jesus contou para eles. Eles vieram amando de Jesus. E o último, então tudo isso que nós estamos falando, Isaías, Miqueias, Zacarias e outros, são os livros do Velho Testamento. Está tudo lá no Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias, é um profeta que foi há 400 anos antes de Cristo. E ele escreveu assim, eis que o Elias vai voltar. O Elias que já tinha morrido há muitos anos. Vai voltar para preparar o caminho do Senhor. Ele vai preparar o caminho do Messias. Ele vai reencarnar na época mais ou menos de Jesus, um pouquinho antes, para começar a preparar o pessoal para se arrepender e poder receber o Jesus. E essa profecia do Malaquias se cumpriu. O Elias reencarnou, e quem era ele na época de Jesus? Me ajudem aí. Isso, excelente, João Batista. Então tudo que está escrito no Velho Testamento, as profecias, as previsões se cumpriram. Né? Quando a gente vai estudar, a gente fica assim impressionado. Então o último livro do Velho Testamento é esse de Malaquias, 400 anos antes de Jesus. Depois não veio mais nenhum profeta. Fez-se um grande silêncio no povo judeu. Não veio mais nenhum profeta. Então o último livro do Velho Testamento é de Malaquias, que foi 400 anos antes de Jesus. Para que esse silêncio? Para levar 400 anos estudando, pensando, refletindo sobre os ensinamentos, se preparando para receber o Messias. Só que nesse período de 500 anos a 400 anos antes de Jesus vir, ele enviou profetas não só no povo judeu, ele enviou profetas em várias partes do Velho Mundo, para preparar a humanidade também para receber os ensinamentos dele. Então Jesus enviou nessa época, 500 anos antes dele vir, na Índia, por exemplo, ele enviou um espírito iluminado, que é chamado de o iluminado, né? Que trouxe os ensinamentos dizendo as 4 verdades nobres, né? E ele vai ensinar também sobre a reencarnação, vai ensinar sobre a lei de causa e efeito, sobre o ciclo das reencarnações. Você vai encarnar até se libertar do egoísmo, do orgulho, aí não precisa mais encarnar. Quem que é esse daí, lá na Índia? O Buda, 500 anos antes de Jesus vir. Na Índia. Agora na China. Na China Jesus foi generoso, enviou 2 ao mesmo tempo. Enviou Lao Tse, que fundou o taoísmo, e o taoísmo também ensina a reencarnação. E veio também o Confúcio, que é uma filosofia profunda, o confucionismo. Esses 2 lá na China, no mesmo período ali, 500 anos antes de Cristo a 400. Na Pérsia, onde hoje é o Irã, Jesus enviou Zoroastro, que trouxe ensinamentos profundos. E todos esses ensinamentos que esses espíritos evoluídos trouxeram foram enviados por Jesus. É o próprio Evangelho de Jesus. Só que Jesus enviou esses emissários, esses embaixadores, para levar o mesmo ensinamento, mas são
como cada povo tinha uma cultura, uma tradição, uma linguagem diferente, esse mesmo ensinamento foi transmitido adaptado à linguagem de cada povo. Mas todos eles vieram amando de Jesus. Então na Pérsia temos o Zoroastro, que desenvolveu a ideia da luta do bem contra o mal. A filosofia dele é centrada nessa ideia da luta contra Deus, do bem contra o mal. E não para por aí, tudo na mesma época. Na Grécia, nós vamos ter dois grandes expoentes. O primeiro, que é considerado o pai da filosofia. Ele é tão importante que ele dividiu o tempo da filosofia em antes dele e depois dele. Quem que é esse? Sócrates. E o Sócrates, ele transmitiu ensinamentos profundos, assim como Jesus, ele não escreveu nenhum livro, só transmitiu oralmente. E um dos discípulos dele, ele tinha vários discípulos, mas o principal discípulo, que era o Platão, escreveu tudo. Tudo que ele aprendeu de Sócrates. E esses livros estão de graça hoje na internet, os livros de Platão. É só procurar lá, Apologia, Fédon, tem vários livros fantásticos que o Platão escreve o que aprendeu de Sócrates. E o que o Sócrates ensinou? Que existe um único Deus, que a alma é imortal, que nós temos um espírito protetor, que ele chamou de daimon, ou daimon seria o demônio, né? Só que naquela época não tinha o conceito de ser negativo, né? A palavra daimon. Ele ensinou que existe a reencarnação. Tudo isso já tinha sido ensinado pelo Sócrates também. Então vejam que no próprio livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na parte introdutória, ele coloca lá claramente os ensinamentos de Sócrates e Platão. Ele faz um resumo dos principais ensinamentos e diz que os Sócrates e Platão são os precursores do cristianismo e do espiritismo. Tudo isso que Jesus que enviou eles. Não é maravilhoso, gente? Então Jesus enviou o seu evangelho, esse período aí, 500 anos a 400 anos antes de Cristo, antes dele vir, houve uma grande onda de luz, de espiritualidade na Terra. As principais regiões do Velho Mundo receberam os espíritos luminares e a humanidade teve uma ascensão espiritual para passar 400 anos se preparando, estudando aqui, treinando, para quando vir o Cristo ter condição de compreender. E aí passaram-se esses 400 anos e chega então o momento de vir à Terra o próprio Cristo da Terra, que se chama Jesus. Esse é considerado o maior evento espiritual da história da Terra. Desde que a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos até hoje, o maior evento espiritual da humanidade foi o nascimento de Jesus, que é o Natal que nós celebramos, né? Aquela história belíssima, né, que todos nós conhecemos, aquela Virgem Maria na cidade de Nazaré, que era um povoado de 500 habitantes só. Aquela jovem com 16 anos de idade recebe a visita de um ser angelical que se identifica pelo nome de Gabriel, né? E diz a ela fica assim impressionada com aquela aparição luminosa. Ele diz: calma, está tudo bem, eis que recebeste graça diante do Senhor, e em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, ele será chamado Filho do Altíssimo, o Salvador, o Cristo. E aí se desenrola, e aí Maria é um espírito muito evoluído, muito preparada, né, para aquela missão, porque naquela época uma mulher que engravidasse fora dos laços matrimoniais, ela seria, se ela fosse acusada, ela seria morta por apedrejamento. Então ela sabia que estava correndo um risco em assumir aqui, mas ela fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. É muito lindo isso, né? Ela se coloca, ela vai enfrentar todo mundo, mas vai servir a Jesus. Por que ela fez isso? De onde veio essa força? Porque ela já veio preparada. Quando ela ouve a voz do Gabriel, aquilo acorda dentro dela sua memória espiritual, que ela veio preparada para receber o Cristo. E então ocorre esse evento espiritual, que é o nascimento de Jesus. E Jesus então vai se desenvolvendo, encarnado, nasceu aqui de carne e osso, e quando ele atinge a idade de 30 anos, vejam que ele ficou 30 anos em silêncio. Não se tem notícias
dele fazendo milagres e curas. Provavelmente até teve, né? Mas não consta no Evangelho. Ele inicia o seu ministério divino aos 30 anos de idade e vai até aos 33. Ele trouxe a segunda revelação de Deus para a humanidade. A primeira foi Moisés, com os 10 mandamentos. Não façam ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Jesus confirma a primeira revelação de Moisés, só que ele dá um passo adiante. A humanidade já tinha evoluído durante 1.200 anos, agora já não bastava mais não fazer o mal. Agora era preciso fazer o bem. Então a essência do ensinamento de Jesus é: faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Não é um compromisso maior? O do Moisés: não faça ao outro aquilo que você não gostaria de fazer ao outro. Não faça o mal. Então na época de Moisés, se ninguém está fazendo mal ao outro, fala: eu estou bem, não estou fazendo mal para ninguém. Mas depois que Jesus veio, se a pessoa fala: eu não faço mal para ninguém, está tudo bem. Não está. Porque nós temos a obrigação de fazer o bem ao próximo. Nós temos que não fazer o mal e temos que fazer o bem. E Jesus, ele que tinha enviado esses embaixadores todos, né, que nós citamos, o Krishna, 3.000 anos antes de Jesus vir, Abraão, o primeiro hebreu, 1.900 anos antes dele vir, Moisés, 1.250 anos antes dele vir, vários profetas, Elias, Isaías, Miqueias, Zacarias, nos outros países, né, nos outros povos, na Grécia, Sócrates e Platão, na Pérsia enviou Zoroastro, na China enviou dois, né, o Confúcio e o Lao Tse, na Índia enviou o Buda. Ele poderia continuar das regiões celestiais enviando outros embaixadores. Mas por que decidiu ele vir pessoalmente? Ele falou: não, agora eu vou pessoalmente, porque o que eu vou ensinar é algo tão importante que ele quis vir pessoalmente. Moisés ensinou a lei da justiça: não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Se você fizer o mal ao outro, você vai ter consequências, que é a lei de Talião. E Jesus veio ensinar uma lei nova, que pouco se falava dela. E não só ensinar, demonstrar como se vive essa lei. Uma lei como a gente deve fazer o bem ao próximo, perdoar ao outro, perdoar as ofensas. E que lei é essa que Jesus veio trazer? Que é considerada a segunda revelação de Deus à humanidade. A lei do... Isso, exatamente, a lei do amor. Vejam, lembram do homem primitivo que vivia sobre o domínio do instinto de conservação, com uma inteligência rudimentar? Depois veio o homem com a inteligência mais adiantada, adquiriu a razão. Agora com Jesus nós vamos aprender, a começar a aprender a amar. Então é um novo atributo da alma. Veja que nós estamos evoluindo espiritualmente. Antes a gente era quase que um animal, vivia como instinto de conservação. Depois tem a inteligência apurada, depois tem a razão, e agora nós estamos aprendendo a amar, que Jesus ensinou. Aí Jesus retorna para os planos superiores, celestiais, e ele não para de enviar espíritos evoluídos para a Terra. E ele envia, em 620, um espírito com uma missão muito importante: unificar as duas religiões monoteístas da Terra. Porque Moisés ensinou que só existe um único Deus, e Jesus confirmou que só existe um único Deus. As outras religiões eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Então Moisés veio para unir a religião judaica de Moisés, que é o profeta, com a religião cristã, que Jesus é o profeta. A missão dele era unir isso. Diz o Espírito Emmanuel, nesse livro A Caminho da Luz, que ele acabou, ao invés de unir as duas, criou uma terceira religião, que é o Maomé. Ele criou a religião islâmica, ou a religião muçulmana, né? Então ele foi enviado por Jesus, e a religião muçulmana reconhece Jesus como um grande profeta. Só que para eles, Maomé é um profeta maior do que Jesus. E vai a humanidade evoluindo. Jesus tinha previsto que nós, cristãos, iríamos nos afastar dos seus ensinamentos. Queríamos desvirtuar os seus ensinamentos para a área política, econômica, os interesses materiais. Então ele enviou, no seio da igreja, um espírito muito evoluído para reaproximar o cristão do Cristo. Esse espírito nasceu na Itália, na cidade de Assis.
E ele, ainda jovenzinho, ouviu uma voz de Jesus, sem ver, ouviu a voz: Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí naquela região tinha uma igreja em ruínas, né? Aí ele juntou vários amigos, por lá, levantou as paredes, consertou a igreja, falou: Jesus, já fiz. Aí ele ouve a voz: não, Francisco, não é essa igreja de pedra, é para você reconstruir a igreja, a comunidade cristã, para voltar para a simplicidade, para a humildade, ou seja, reaproximar os cristãos do Cristo. E Francisco cumpriu dignamente essa missão. Passado mais alguns anos, Jesus envia outro espírito missionário, um espírito muito evoluído, para trazer a terceira revelação de Deus à humanidade. Queria confirmar o que ensinou Francisco de Assis, recordar os ensinamentos de Jesus. Mas esse espírito missionário ia trazer novos ensinamentos, revelar novos ensinamentos que na época de Jesus ele não podia falar muito aprofundadamente, porque a gente não tinha condição de entender. Então Jesus enviou para a terra um homem, para nós, aqui nesse auditório, de grande importância, uma referência para todos nós, que veio trazer a terceira revelação de Deus à humanidade. E ele, no ano de 1857, publicou um livro na França, O Livro dos Espíritos. Nós estamos falando do nosso querido Allan Kardec, enviado por Jesus, e trouxe a terceira revelação de Deus à humanidade. E ele confirma o que Moisés ensinou: não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Confirma o que Jesus ensinou: faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito, ou seja, ama o próximo. Só que o Espiritismo traz uma proposta ainda mais desafiadora para nós, porque ele traz aquela proposta central, nos alertando, né? Dizendo que fora da caridade não há salvação, não tem solução. Não adianta a gente procurar inventar caminhos. Eu queria ter uma filosofia, eu quero viajar para tal país, eu fiquei sabendo que lá tem uns ensinamentos. A gente procura tantos livros de autoajuda que não tem problema nenhum, é bom, tudo isso ajuda. Mas o Espiritismo é categórico. O que realmente transforma nossas vidas é a caridade, para fazer o bem ao próximo. A própria ciência já está descobrindo isso, já tem estudos científicos, tem alguns cientistas que estudam a felicidade, e eles chegaram à conclusão que antes se acreditava que o que mais proporcionava felicidade ao ser humano era o dinheiro, a riqueza, o poder, a beleza. E nessa pesquisa eles descobriram que a maior fonte de felicidade ao ser humano é o bem-estar que ele sente quando ele faz um bem para alguém. A ciência humana já está descobrindo isso, que o Espiritismo já está ensinando há 170 anos praticamente. Então, e a humanidade continua evoluindo a caminho da luz. Cada vez nós temos condições de fazer mais, de compreender mais, de servir mais. Então, meus amigos, esse histórico nos mostra que nós estamos num caminho de ascensão espiritual. Todos nós somos seres muito mais evoluídos do que éramos na época de Moisés, na época de Jesus. Hoje já temos condições de compreender os ensinamentos espíritas sobre a reencarnação, sobre a lei de causa e efeito, compreender a necessidade de praticar a caridade. Então a gente começa a participar. Por isso que é muito importante quando nossos irmãos coordenadores, os dirigentes aqui do Centro Espírita, oferecem oportunidades, né? Aqui, olha pessoal, nós vamos ter um trabalho de distribuição da sopa, é no sábado, né? No sábado, quem quer ser voluntário? Vamos levantar a mão, é a oportunidade de fazer o bem, servir ao Cristo, né? Vamos participar dos grupos de estudo, vamos visitar os lares dos nossos irmãos, o lar dos idosos, o lar de crianças. Vamos telefonar para as pessoas que não estão bem, vamos visitar os doentes. Nós temos que praticar a caridade, gente, diariamente. A caridade não é aquela coisa que a gente imagina, eu vou lá no domingo ou no sábado praticar a caridade. A caridade é uma forma de viver a vida. Todos os dias a gente tem que fazer alguma coisa de bem pelo outro. Se a gente chegou no final do dia, a gente vai examinar, o que eu fiz de caridade hoje? Você começa a lembrar, aí põe a mão na testa, fala, oh meu Deus, passei o dia em branco hoje, não fiz nada. Mas tem um jeito de salvar o dia ainda. Como é que a gente pode fazer uma caridade, já estando deitado, sentado na cama, prestes a dormir?
Quem dá uma ideia aí? Uma prece, só que uma prece diferente. Não é aquela prece que a gente vai pedir só por nós, por nossa família. Para ser caridade, vamos pedir pelos outros, pedir por toda a humanidade, pedir pelas pessoas que se consideram nossos opositores, né? Não é isso que Jesus ensinou? Orai pelos vossos inimigos. Então essa oração, quando nós pedimos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos do trabalho, por todos os amigos do centro espírita, é caridade. Quando a gente estiver no hospital interno, vamos pedir a Jesus por nós, por nossa saúde, mas vamos pedir também pelos enfermeiros, pelos médicos, pelo pessoal da limpeza, por todos os outros pacientes do hospital. Aí nós estamos praticando a caridade, lembrando do sofrimento dos outros. Então não tenhamos dúvida que a humanidade está evoluindo. Nós estamos numa transição para um mundo melhor. Não vamos nos impressionar demais com esses acontecimentos que a gente vê no noticiário. Porque se a gente ficar assistindo noticiário, é um risco de a gente entrar em depressão ou uma crise de ansiedade, de tanta notícia ruim. Mas tem tanta coisa boa acontecendo no mundo, basta a gente prestar atenção no bem que está acontecendo. Quantas pessoas de bem, né? Todos aqui que estão nesse salão são pessoas de bem, que querem se melhorar, querem contribuir para um mundo melhor. Todos nós hoje somos melhores do que nós éramos há 5 anos atrás, do que a gente era há 10, 15 anos atrás. Então nós estamos evoluindo. E assim, uma grande parte da humanidade está evoluindo muito, né? E ainda tem alguns irmãos nessa faixa do mal, da violência, mas isso tudo vai passar. No Evangelho de João, nós encontramos um ensinamento muito interessante. Ele compara o ensinamento de Jesus, que vai haver o final dos tempos, e nós vamos entrar nos novos tempos, que o Espiritismo chama de transição planetária. Ele compara com a gestação, uma mulher que vai dar à luz. Então ela fica 9 meses, né? As mulheres aqui vão entender melhor do que nós homens. Fica 9 meses no processo da gestação, é o momento mais especial de uma família, quando vai nascer uma criança. Porém, o momento que precede a luz, logo antes de vir aquela luz maravilhosa, que vai ser alegria para a família, alegria para a mãe, para o pai, para todo mundo, para os avós, os momentos que precedem a luz, acontece o quê? A dor do parto. Então, no Evangelho de João, ele compara esse momento que a gente está vivendo agora como os momentos que precedem a luz. Por isso que a humanidade está sendo desafiada. Nós estamos tendo que enfrentar problemas, às vezes, de saúde, problemas de trabalho, problemas de relacionamentos, para aferir o nosso aprendizado. O que a gente aprendeu nesses anos todos estudando? É hora de colocar em prova, em prática, a nossa fé, nossa perseverança. Se está difícil, vamos seguir em frente. Quanto mais caridade a gente faz ao outro, mais alívio nós vamos ter aos nossos sofrimentos. Se a gente quer ter felicidade, proporcione a felicidade dos outros. Quando a gente leva a felicidade para alguém, a nossa felicidade aumenta naturalmente. Se a gente quer ter mais saúde, visite alguém que está doente, procure aliviar a dor de alguém que está doente, a saúde virá nos visitar. E assim, meus irmãos, essa é a nossa reflexão da noite de hoje, que nós aprendemos com Allan Kardec, com o Evangelho de Jesus e nas obras de Chico Xavier. A humanidade está num caminho de ascensão espiritual, a caminho da luz. Não nos deixemos nos impressionar pelas dificuldades temporárias que a gente está enfrentando atualmente. Essas são as dores que precedem o parto. Daqui um pouco, nós vamos adentrar um período maravilhoso na Terra, de muita paz e de muita luz. E assim nós agradecemos a atenção e o carinho com que nos ouviram, agradecemos pelas participações que foram muito boas e nossos votos de muita paz para todos. Obrigado.